Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou te ensinar como criar listas no React Native utilizando o componente FlatList. Então fica até o final do vídeo. Galera, eu tenho um recado rápido para dar para vocês. Se vocês quiserem aprender a criar aplicativos tanto para o Android quanto para o iOS utilizando React Native, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o treinamento Fábrica de Aplicativos React Native. Sem dúvidas, esse é o melhor treinamento para você que quer se tornar um desenvolvedor multiplataforma, criando aplicativos tanto para Android quanto para iOS. Esse curso é 100% passo a passo, tem uma ótima didática e um ótimo suporte. E você vai aprender diversas tecnologias como React Native, React.js e Node.js. Então é realmente completo, você vai aprender a stack completa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o treinamento Fábrica de Aplicativos. Se torne de fato um desenvolvedor profissional. Então vamos começar mais um vídeo, pessoal. Nesse vídeo a gente vai aprender a criar uma lista no React Native utilizando o componente FlatList. Então vamos lá, eu criei um projeto do zero, é um projeto chamado de lista, eu utilizei o Expo para criar esse projeto. Se você não sabe o que é o Expo, ou se você ainda não instalou o Expo aí na sua máquina e você quer instalar, eu criei um vídeo recentemente mostrando como instalar o Expo no Windows e no Mac. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo ensinando do zero. E caso você queira, se você não quiser, você pode utilizar o React Native CLI, que não tem nenhum problema. Eu criei aqui um componente baseado em classe e eu vou te ensinar a trabalhar com lista, primeiramente nesse componente baseado em classe. Então, para criar uma lista, a gente vai utilizar o componente chamado de FlatList. E aqui eu tenho um container, né? Eu já estou executando aqui, já está aparecendo aqui o texto teste. Aqui eu tenho um style sheet com container, flex1, justify content, por aí vai. Eu vou tirar esse text aqui. E eu também vou tirar esse justify e o align items. Eu só quero ocupar todo o espaço do meu container, utilizando flex1. Aqui na view, eu tenho uma view principal. Aqui eu vou colocar o meu componente FlatList, que é onde vai ser carregada a nossa lista. Eu vou criar uma lista bem simples, uma lista que contém apenas um texto, só para você entender os fundamentos de uma lista no React Native. A gente vai criar uma lista de filmes bem simples, mas você pode criar uma lista de usuários, de filmes, de e-mails. Fique à vontade para fazer os seus testes. Então eu vou criar aqui uma FlatList, eu vou fazer o fechamento dela aqui e a gente vai criar a nossa lista, né? Então eu vou criar aqui um estado. Então para isso, para a gente criar estado, a gente precisa de um construtor. Então eu vou colocar aqui um construtor passando as props, que são as propriedades, e aqui eu vou utilizar o super passando as props. E aqui eu vou dar o dis.state e aqui eu posso criar o meu estado. Nesse caso eu vou criar uma lista de filmes. Então eu vou colocar aqui filmes, dois pontos, vou abrir o conchetes porque vai ser um array. A gente vai criar um array onde vai conter todos os nossos filmes. E aqui dentro de um objeto, né, dentro dessas chaves, a gente vai colocar os itens da nossa lista, né? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui o nome do primeiro filme, vou colocar aqui aspas simples, mas você também pode utilizar aspas duplas. E o nome do primeiro filme que eu vou colocar aqui, para exemplo, é Homem-Aranha 3. Então, eu acabei de criar o primeiro filme aqui, vou dar uma vírgula, vou criar mais um objeto para minha lista, vou colocar aqui nome novamente, e aqui eu vou passar as aventuras de Pi, vou criar mais um aqui, nome, e aqui eu vou chamar, por exemplo, Os Vingadores. Os Vingadores. Legal, então eu acabei de criar a minha lista de filmes e aqui no meu FlatList eu vou utilizar essa propriedade aqui do JSX, que é o data. Essa propriedade é obrigatória para me passar no meu FlatList. O que significa esse data? Data vai receber uma lista. Qual que é a nossa lista? É a nossa lista de filmes que a gente acabou de criar aqui manualmente. Então, eu vou passar aqui o dis.state.filmes. Então, eu acabei de passar a minha lista de filmes para o data. E aqui eu vou utilizar o render item. Esse render item, ele
vai renderizar a nossa lista. Então ele é responsável por montar a nossa lista. Ele vai renderizar a lista e vai mostrar a lista para a gente aqui no aplicativo. Então é o render item que vai fazer isso. Já pelo nome já diz, né? Render item, vai renderizar um item de lista. Dentro do render item, eu vou abrir um parênteses, eu vou desconstruir utilizando as chaves do JavaScript e aqui eu vou passar o item, que é o nosso item de lista. Aqui eu vou passar uma seta e aqui eu posso passar, por exemplo, um text. Nesse caso eu vou pressionar um Enter aqui, eu vou criar uma view e nessa view, deixa eu criar aqui, e nessa view eu vou colocar um texto nela, que vai ser um texto que a gente vai exibir os nossos filmes. Então eu vou passar aqui um text, e aí para mim exibir esses itens de lista, eu vou utilizar o próprio item, ponto, e aí eu já consigo recuperar o nome da minha lista. Quando eu faço isso, automaticamente ele vai exibir os itens de lista, só que não está exibindo porque a gente precisa formatar isso daqui. Então eu vou passar um estilo aqui para a minha view, um estilo que eu vou chamar aqui, por exemplo, de styles.container filmes, por exemplo. E aí eu vou criar esse estilo aqui embaixo. Ó. Vou chamar aqui o meu container filmes. E aqui eu vou passar, por exemplo, uma cor de background, que eu vou colocar laranja, então eu vou definir aqui um orange. Você pode colocar um hexadecimal, ou você pode colocar somente a cor laranja aqui. Não tem nenhum tipo de problema em relação a isso, tá? Só para deixar claro aí para você. Aqui eu também vou passar uma altura de mais ou menos 80. E aí já vai aparecer aqui, agora que a gente colocou a altura, já vai aparecer aqui os dois filmes, né? As Aventuras de Pi e os Vingadores. Legal. Eu também vou colocar uma margem para eles de mais ou menos 10 dps. Já apareceu ali, né? Uma margem de 10 dps. E eu também vou colocar aqui um color, que é a cor do texto, que vai estar no meio, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, white, que é branco. Esse texto eu quero que ele fique centralizado aqui nessa caixa, então eu vou utilizar o Justify Content Center, o Align Items, né? Center. Beleza, aí ficou no meio aqui. E se eu quiser, por exemplo, aumentar essa lista, a gente só tem 3 itens, então eu vou colocar, por exemplo, mais 2 aqui. Então eu vou dar um Ctrl C, vou aumentar aqui bastante. E automaticamente a gente consegue visualizar a nossa lista, a gente já consegue scrollar a nossa lista. Ainda falta esse color right, a gente não vai colocar ele aqui, pessoal. A gente vai criar um estilo para esse text aqui, que é o título da nossa lista, né, o título dos filmes, que eu vou chamar de styles.titleFilmes, por exemplo. E aí eu vou criar aqui embaixo, então vai ser title, filmes, e aí sim, a cor do texto vai ser branco. Então eu vou definir aqui um white. Então pode ver que ficou branco aqui, E aí ele dá esse erro porque a gente precisa definir uma key, que é uma chave para os itens da nossa lista. Como é que a gente define essa chave? É bem simples, a gente pode criar aqui na nossa lista um ID ou uma key, tanto faz o nome. Então eu vou definir aqui um ID para o meu filme, para o meu primeiro filme, que vai ser ID 1, né? Então eu vou colocar aqui, ID 1, vírgula, certo? Então esse primeiro filme aqui está no ID 1, então eu vou colocar aqui nos outros também, Ctrl C. Esse daqui vai ser o ID 2. Eu vou fazer rapidamente para os outros componentes e eu já volto. Beleza, acabei de colocar o ID para todos os filmes aqui. E aí é só a gente vir aqui na Flat List, a gente vai colocar aqui uma propriedade chamada de Key Extractor. E aí ele vai colocar um ID para cada item da nossa lista. Isso é muito importante para aumentar o desempenho da lista e para caso a gente queira colocar eventos de clique em itens da nossa lista, a gente consegue pegar através do seu identificador único, né? Então é importante você fazer isso. Dentro de Key Extractor,
a gente vai abrir o parênteses, vai fazer a desconstrução, vai passar um item, e aqui eu vou passar o meu item, ponto, e aí eu já consigo pegar o ID que a gente criou lá. Nesse caso aqui não precisaria desconstruir, beleza, legal. E aí ele já vai sumir aquele erro lá. Então a gente já criou a nossa lista aqui, ó. A gente pode personalizar ela se a gente quiser, por exemplo. Ó. Eu posso vir aqui no container de filme e colocar aqui um border radius, um arredondamento aqui de 10. E a gente vai ter um arredondamento bem interessante aqui nas laterais. A gente pode brincar com isso daqui, ó. Então tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu posso melhorar essa fonte aqui, ó. Então vou colocar uma fonte maior, então font size de 20, por exemplo. E aí já vai aumentar a fonte. Eu posso colocar um negrito nessa fonte, por exemplo. Então eu vou colocar aqui o fonte weight. E aqui eu posso passar um negrito, que é o bold. E aí automaticamente, ó, já vai aparecer aqui, ó, em negrito. Então a gente criou a nossa lista de maneira bem simples. Eu também vou executar no iOS, estou executando aqui no emulador Android. Eu vou executar no iOS para você ver aqui, ó. Então eu vou abrir o iOS agora. Então abrir aqui o emulador do iOS. Deixa eu minimizar ele aqui, o do Android. Então abrir aqui o iPhone 12. Deixa eu esperar executar. E aí apareceu aqui, ó, executei no iPhone 12, ó, ficou perfeito aqui no iPhone 12 também, ó. Só que no iPhone, diferente do Android, o iPhone ele pega essa parte de cima aqui, ó, tá vendo? Essa parte de cima aqui no iPhone pega. Então, no iPhone, em vez de a gente utilizar View, a gente vai utilizar o Safe Area View. Então, eu vou baixar aqui do React Native o Safe Area View, e aí eu troco essa view principal, onde está o container, e eu coloco um Safe Area View. Beleza? Eu posso manter assim no Android que vai funcionar da mesma maneira, tá? Então coloquei aqui, ó, Safe Area View, e aí, ó, ele não pega a parte de cima, aí fica bem alinhado, tá vendo? Ele tira aquela parte de cima lá. Beleza? Então aqui no iPhone já está funcionando perfeitamente. Então essa daqui é a primeira maneira que eu te mostrei. Existe uma outra forma também de você criar uma lista, é você separar o componente que vai ser renderizado, né? Nesse caso a gente renderizou pela mesma classe. Colocar um componente aqui para renderizar em outra classe. Por exemplo, então posso fazer o seguinte aqui, ó. Ao invés de renderizar por aqui, que eu renderizei agora, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar aqui, vou criar aqui um componente chamado de filme, por exemplo. Então eu vou criar aqui, vou dar um new folder, vou criar uma nova pasta aqui, ó, src. Dentro de src eu vou criar uma nova pasta chamada de filme. Eu vou separar essa classe, né? E aqui em filme eu vou criar um arquivo chamado de index.js, que é um arquivo JavaScript. E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou importar React from React, né? Depois eu vou importar React Native, utilizando aqui o from React Native. Aqui eu vou importar, por exemplo, uma view e um text. E aqui eu vou criar um componente baseado em classe. Então vai ser export default classe filme extends de componente, que ele já criou lá no React. Vou abrir e fechar chaves. Aqui eu vou utilizar o nosso render para renderizar. E aqui eu vou utilizar um return. Então vou retornar aqui, por exemplo, uma view. E dentro dessa view vai ter o nosso text. Posso colocar qualquer coisa aqui. Legal. E aí, para mim conseguir buscar essa classe que eu criei, eu preciso importar ela aqui, né? No meu app.js. Então eu vou utilizar aqui o import filme, vou importar a classe de filme, from, e aí eu vou colocar o caminho, ponto, barra, tá dentro de src, barra, filme, pasta filme, e aí eu não preciso colocar o barra e buscar o index. Quando eu coloco filme, ele já consegue automaticamente pegar o nosso index e tudo que está aqui dentro. Então, basicamente é isso. E aqui dentro de filmes, eu preciso passar via propriedades, certo? Então, o que eu vou fazer aqui em filme? Aqui em filme, eu vou utilizar o data, que é onde está a nossa lista aqui.
E aqui dentro de data, eu vou passar o item de lista, o próprio item. Dentro aqui, ó, do index do filme, eu vou fazer o seguinte, ó, por enquanto vai aparecer só isso daqui, ó, porque eu coloquei esse texto manual. Eu preciso buscar os itens de lista através de propriedades. Então eu vou abrir aqui as chaves, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou utilizar aqui o dis.props, vou pegar através de propriedades, ponto. E aí eu vou pegar o data, que é onde está a nossa lista, ponto. E aí eu já consigo pegar, por exemplo, o nome, né? E aí já vai aparecer aqui, ó, Homem-Aranha 3, As Aventuras de Pi, Os Vingadores e por aí vai. Já vai aparecer todos os filmes aqui. Como o nosso estilo ele está aqui, ó, na nossa classe app, a gente precisa passar esse estilo para lá. Então, para a gente passar o nosso estilo para lá, então eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar esse container filmes e esse text filme. Vou dar um Ctrl X, copiei ele, ó, vou vir aqui no index, eu vou importar aqui no React Native o nosso style sheet. Então eu vou vir aqui, ó, style sheet, importei, e aí eu vou criar o estilo aqui embaixo, ó, const styles recebe o style sheet.create, e aqui dentro eu vou colar aquele estilo, que é o container filme e o title filmes. Para onde é que eu vou passar o container filmes aqui? Container filmes eu vou passar para view, né? Então styles.container filmes e o text e o title filmes, né, que é a cor do texto, a fonte e o negrito, eu vou passar para o text. Então eu vou vir aqui, eu vou dar um styles.title filmes. E aí a gente consegue ter basicamente o mesmo resultado. A gente separou, tá vendo? A gente organizou, a gente criou esse componente aqui e a gente passou uma data para ele, pegando o item de lista, e a gente recuperou através de propriedades. Mesma coisa aqui, ó, se eu vim no Android, ó, já vai estar a mesma coisa, tá vendo? Então a gente consegue executar para os dois aqui, ficou tranquilamente na mesma coisa. Então eu te ensinei a criar uma lista em um componente baseado em classe, né? Se eu quiser criar essa lista na horizontal, por exemplo, é bem simples. Por padrão, ele sempre vai criar na vertical, né? Um item embaixo do outro. Mas se eu quiser mudar o formato da minha lista para horizontal, por exemplo, é bem simples. Só vir aqui no flat list e eu vou passar aqui, ó, um horizontal. Quando eu faço isso, ó, automaticamente a minha lista ela passa para a horizontal, tá vendo? Ela já passou para a horizontal. Então é bem fácil mesmo. Se eu quiser criar uma lista na horizontal, eu coloco na horizontal. Logicamente que do jeito que a gente está criando essa lista, fica mais interessante no formato vertical. Mas só para você saber que para criar a lista na horizontal é só mudar para a horizontal aqui, ó. Se eu tirar, por padrão, né, ele já vem na vertical. Tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar um pouco isso daqui. Eu vou construir um componente baseado em função, para você ver como é que é também, beleza? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou copiar esses filmes aqui, eu vou dar um Ctrl X para copiar isso daqui, ó, Ctrl X. Eu vou excluir tudo isso daqui, ó. Só vou manter o React e o React Native. E a importação do filme eu vou tirar tudo isso daqui, ó. Vou criar, só vou manter aqui o Style Sheet. E aqui eu vou criar, ó, um componente baseado em função. Então aqui eu vou dar um export default function app. E aqui eu vou retornar, como a gente está testando no iOS, mas tanto faz, tanto iOS e Android. A gente precisa definir o Safe Area View por causa do iOS. Então eu vou definir aqui o Safe Area View. E aqui dentro eu vou renderizar a minha flat list. Beleza? Bacana. Então na minha flat list a gente vai ter uma data. Eu vou criar aqui, né, a nossa lista. Então aqui eu não vou ter mais o componente do React, né? E aí eu vou criar aqui uma const de filmes, um array de filmes, por exemplo.
E aí eu vou dar um Ctrl V, vou colar. Então eu criei aqui um array bem simples, certo? Aqui para minha data, eu vou passar os nossos filmes, a nossa lista de filmes. Aqui no render item vai ser a mesma coisa, né? Então eu vou fazer a desconstrução, vou passar o item e aqui, ó, eu posso dar, por exemplo, dei um enter aqui, né? Eu posso criar aqui, por exemplo, uma view e aqui eu posso criar um text. E aí eu vou passar aqui o meu item, ponto, e aí eu já consigo recuperar o nome. Tá vendo? É bem tranquilo mesmo. Beleza? Aqui eu vou passar também o key extractor. Então aqui eu vou passar o item e o item.id para recuperar o identificador único, né, de cada item da nossa lista. Deixa eu dar um refresh aqui. Ele acabou fechando. Eu vou executar novamente aqui. Beleza, acabei de executar e já vai aparecer aqui, ó, nossa lista novamente. Aqui no Safe Area View eu vou passar o estilo do container, que é Flex1, só não vamos esquecer disso. Então style, vou passar aqui o styles.container e a gente definiu, né, os estilos aqui na index. Então vou copiar novamente isso daqui, vou dar um Ctrl X, só voltar aqui. E aí eu vou passar para a minha view o styles.containerFilmes e no text styles.titleFilmes. Então pode ver que ficou a mesma coisa, mesmo utilizando o componente funcional. Então eu te ensinei das duas maneiras, utilizando componente baseado em classe ou componente funcional. No componente funcional é dessa maneira que você vai fazer, bem tranquilo. E no Android funciona da mesma maneira. Eu vou abrir o emulador do Android. Ó. Nesse caso eu vou ter que startar de novo aqui, né? Deixa ele atualizar aqui. E aí já apareceu a nossa lista, tranquilo. Tá vendo? Tranquilamente. Tanto no Android quanto no iOS a gente tem o mesmo resultado aqui. E é isso, pessoal, né? Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de trabalhar com listas no React Native. Já vou pedir de coração, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu vou trazer conteúdo sobre React Native, alguma dica, alguma criação de algum aplicativo. Então, para você não perder meus conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like nesse vídeo para fortalecer o nosso canal também. Se você quiser criar aplicativos com React Native, quer aprender realmente do zero, quer ir para outro nível, quer se profissionalizar, tem treinamentos para isso. Então vou deixar aqui o melhor treinamento que eu conheço, que é o Fábrica de Aplicativos. Qualquer dúvida que você tiver também, deixa aqui nos comentários, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!